Fala pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Bruno de Geografia e hoje a gente vai estar encerrando o capítulo que fala a respeito de Rússia, tá? Na aula passada a gente falou os pontos históricos, né? O desenvolvimento da Rússia desde a União Soviética, né? Até se tornar Rússia de fato. Hoje a gente vai falar a respeito de alguns aspectos físicos, né? Alguns aspectos que relacionam a sociedade e alguns conflitos que a gente tem, tá? A Rússia, né, é o maior país em extensão territorial, né, e um território transcontinental, pois abrange parte da Europa e da Ásia, né? Então a Rússia é extremamente grande. Ela pega um pedacinho da Ásia, né, e um pedacinho da Europa. Então é um país extremamente rico quando a gente fala em relação a território, tá? A gente tem um relevo da Rússia, né, constituído de planícies e planaltos, tá? Nessa primeira imagem aí que fala a respeito de relevo, a gente vai vendo que desde a primeira cor ali do verde, né, mais escuro, até o vermelho é com relação às altitudes, né, indo para cima em metros, tá? A gente tem ali alguns exemplos, né? A planície russa, a planície siberiana, o Planalto dos Montes Urais e o Planalto de Aldan, né? Já com relação ao clima, né? O clima varia de acordo com a latitude, né? Então a gente tem ali um clima polar, um clima frio de montanha, um clima frio e um clima temperado. Se a gente for notar, grande parte do território da Rússia você vê que está em azul, né? O que simboliza a parte do clima frio, né? Clima frio, clima polar. Esse frio ele é extremamente baixo, se a gente for colocar assim, né? São temperaturas abaixo de 10, 15, 20 graus. Então, é um determinado problema que a gente tem quando a gente fala com relação à vegetação e até ambientação, né? De determinadas pessoas. Como a gente vai ver aqui que a vegetação, né? Sofre com as influências do clima e do relevo, né? Então a gente não tem uma vegetação muito diversa, digamos assim, mas a gente tem algumas características, né? Como as tundras, os estepes e a floresta temperada, tá? Já com relação à hidrografia, é outro problema que a gente tem por conta do clima, né? Ela sofre com as influências do clima e do relevo e temos apenas 18% do seu território coberto de água, pois muitos deles ficam congelados, então é aquele problema, né? É muito frio e com isso a gente não tem uma vegetação diversificada e também os rios acabam congelando pelo tanto de frio que tem nesse local. Então a gente tem um problema aí com relação à hidrografia, né? Somente 18% do território é coberto por água. A gente pode citar aí o rio Amur, o rio Neva e o rio Volga, né? O rio Volga é esse que está na imagem, né? Completamente congelado em determinados períodos do ano, né? A gente tem esse congelamento. Passando um pouco para o aspecto político, né? E econômico, digamos assim, a gente tem o presidente, né, que é o chefe do estado, e a Câmara Legislativa é dividida em duas, tá? Então, lá a gente tem um representante, né, no caso o presidente, e a Câmara Legislativa, né? Essa Câmara Legislativa, ela é dividida em duas. Temos a Duma, ao qual é em resumo a Câmara do Povo, né, digamos assim, é a parte do povo, e o Conselho de Federação, que se diz respeito ao parlamento. Então já é a parte de lá de dentro, digamos assim. Todos os projetos de lei, né, devem passar pela Duma, ou seja, pela parte do povo, e depois ir para o Conselho, tá? Para o parlamento russo. O governo é liderado por Vladimir Putin, né, que é esse rapaz que está aí do lado. Ele foi responsável por diversas reformas políticas e pela reconstrução do sistema de transporte de mercadoria e transmissão de petróleo e gás. Então, quando Vladimir entrou de fato no comando, né, ele fez diversas reformas políticas, principalmente a parte dos transportes de mercadorias, né, seja na própria Rússia ou também com outros locais do mundo, né, a transmissão do petróleo e gás, que o petróleo a gente sabe que ele é muito importante para o mundo inteiro. Então ele fez essa transmissão também. Então a gente tem um avanço na economia muito grande da Rússia. Possui grande disponibilidade de recursos minerais e energéticos, né? Mesmo com todo o problema do clima da Rússia, a gente tem, pela extensão territorial, né, uma disponibilidade muito grande dos recursos minerais e energéticos, né? Muito por conta desses aspectos físicos, né? Principalmente o relevo.
A gente falando a respeito dos aspectos sociais e os conflitos, né? A última parte da aula de hoje, a gente fala que grande parte da população russa está concentrada na região europeia, onde estão as principais cidades, Moscou e São Petersburgo. Lembra que no começo do slide eu falei que a Rússia, né, por ser tão grande, ela tem partes na Europa e partes na Ásia, né? Então, grande parte das grandes cidades, digamos assim, os centros, sejam urbanos, sejam comerciais da Rússia, são concentrados na parte da Europa, tá? O turismo se intensificou nos últimos anos. Um grande exemplo foi a Copa do Mundo de 2018, né? A Copa que a gente teve aí em 2018, né? Alavancou muito, seja pela entrada de turistas, seja pelo comércio que teve ali naquele local, né? Praticamente na Rússia inteira. Então a gente tem sim um grande avanço da economia, tá? A gente tem o surgimento de movimentos separatistas e conflitos diversos, né? O mais conhecido, o da Crimeia. Então, entre os diversos conflitos que a gente tem na Rússia, né? O que mais se destaca, digamos assim, que a gente tem mais conhecimento de fato é a Crimeia, né? Um breve resumo, né? A Crimeia é uma república da Ucrânia com a população praticamente toda russa, né? Então, mesmo sendo uma república da Ucrânia, né, grande parte daquela população é russa, muito por conta dessa extensão territorial do território russo, né, que pega parte da Europa. Depois de diversos conflitos, né, diversos problemas, em 2014 eles foram anexados de fato no território russo, né? Então passou bastante tempo, só em 2014 a gente veio ter esse anexo da Crimeia no território russo, né? O território russo ele é rico em diversos fatores, mesmo com os problemas do clima frio, né? A gente tem uma diversidade de culturas ali, né? Tem uma parte econômica muito forte, digamos assim, já foi mais forte, né, no período de União Soviética, mas ele não deixa de constituir o seu poder, tá? Até o próximo vídeo.